Fala galera, tudo bem? Vocês estão no canal do Calhau, eu sou o Calhau e hoje trago para vocês aqui um review de Red Sonja, a balada da deusa ruiva, que é aí uma obra trazida para nós pela Pipoca e Nanquim, uma obra da guerreira iboriana Red Sonja, né, ircaniana, e é uma obra muito interessante aqui que reúne autores como Roy Thomas, Esteban Maroto, Santi Casas e, obviamente, o grande Robert E. Howard, tá? Do que se trata essa obra aqui, gente? É uma tentativa de revitalização da Red Sonja, tá? Ou Red Sonja, como se pronunciaria aqui, né? Para quem não conhece, a Sonja é uma personagem que habita o universo de Conan já há muito tempo. Ela é uma criação do Roy Thomas, mas muito inspirada em Red Sonja de Rogatino, que é uma personagem de uma história do Howard, né, do Robert E. Howard, chamada A Sombra do Abutre. E quando o Conan foi para Marvel, né, inclusive levada pelo Roy Thomas ali, se tornou um personagem que teve uma história muito concisa, muito ampla também, inclusive concisa e ampla é um negócio meio complicado, mas enfim, né, uma história muito complexa, digamos, complexa acho que é o melhor termo, né, porque tem histórias muito boas, histórias muito longas, histórias muito curtas, enfim, né, acho que bem complexa durante a sua fase da Marvel. E aí a Sonja, né, Sonja, acho que a galera mais antiga fala Sonja, né, há bastante tempo, então a Sonja Vermelha ou a Red Sonja aí, ela basicamente povoou muito das histórias do Cimério, né, inclusive em alguns crossovers, quando teve lá aquela história do Conan versus Wolverine, naquele túnel do tempo, né, o que aconteceria se Conan o Bárbaro enfrentasse Wolverine, então a Sonja também participa desse combate, mas a Sonja é uma personagem muito interessante e também muito controversa, né? Vou explicar por que ela é interessante e controversa, né? Primeira coisa interessante é que, né, uma mulher no mundo iboriano, né, assim, depois eu mostro os desenhos pra vocês quando eu estiver falando dos desenhos, mas que faz ali frente a Conan em algumas situações, enfim, mas que também é uma personagem meio complicada, tá? Então, porque eu vou dar aí o meu parecer, tá? A Sonja, gente, eu vou ficar mudando toda hora, tá? Então não me estranhe. Mas ela é uma personagem que ela nasceu de um processo de sexualização, né, dentro dos quadrinhos. Conan no quadrinho sempre teve uma carga sexual muito pesada, uma carga de sexualização muito pesada. Algumas coisas podiam ser consideradas até misóginas em alguns aspectos, mas isso não quer dizer que isso esteja no personagem de Howard, tá? Isso aparece mesmo na fase da Marvel. E aí quando, né, o Roy Thomas cria a Sonja, e aí ela vai aparecer numa história que vai ser primeiro desenhada pelo Barry Windsor Smith, ela aparece com armadura, com roupa, né, enfim, uma guerreira como se fosse convencional, né? E depois, por conta inclusive do próprio Esteban Maroto lá, que vai enviar um desenho pro Roy Thomas de uma pin-up, né, meio ruiva tal, não sei o que, parecida com a Sonja. E aí então ele vai encomendar, né, a pedido aí do Stan Lee, que o cara deu uma sexualizada na Sonja. E aí acontece um negócio muito complicado, né? O visual da Sonja sempre me incomodou. Sempre não fez o mínimo sentido na minha cabeça uma guerreira usar a porcaria de um biquíni de cota de malha. Assim, não faz sentido, tá? Realmente não faz sentido algum. Deixa eu até aproximar pra vocês verem. Não faz sentido algum, principalmente nessa fase clássica da Marvel. Porque, mano, estamos falando de guerreiros, né? O próprio Conan, quando ele aparece com o peito desnudo em todas as batalhas e não sei o que, isso foge muito do conteúdo do Howard, em que o Conan usava armadura, que o Conan se protegia, que o Conan sempre estava machucado, né? Mas a questão do Conan estar num universo quadrinístico cuja o carro-chefe são super-heróis, isso acaba também dando ali uma sujada no personagem nesse conceito. E no caso da Sonja é a mesma coisa. Então isso já me incomodava muito. Outra coisa que me incomoda muito na história da Sonja é que ela é uma guerreira que foi abençoada por uma deusa para punir os homens maus e bababá. E uma das coisas mais interessantes da era iboriana é que os deuses não estão nem aí para os seres humanos. Eles não se importam com os seres humanos. Eles são deuses mesquinhos, egoístas, indiferentes, sanguinários. Ah, mas na história, a Fênix na espada
Você tem lá o Epimetreus, que é um emissário de Mitra, que coloca o símbolo da Fênix na espada do Conan para ele conseguir matar os inimigos que tentam atacar ele, lá os monstros e blá blá blá. Então, essa é a primeira história do Conan, isso é um debut, né? Então, depois isso vai mudar radicalmente. Os deuses da Ereboriana são deuses muito cruéis, eles são muito mais parecidos com o ciclo, né, do Cthulhu, né, o Cthulhu Mitos, do que qualquer outra coisa aí, de visão cristã, como mais ou menos me parece, né, a Red Sonja do Roy Thomas. Bom, isso no clássico. Então isso me incomoda muito, essa questão dela ser uma guerreira, até porque também você tira o mérito da Sonja de ser uma espadachim brilhante, uma guerreira agressiva, forte, que consegue fazer frente aos homens, pra dizer, ela consegue fazer isso porque ela é abençoada por uma deusa. Então assim, fica um negócio meio babaca ao meu ver, tá? Nessa balada da deusa ruiva, os caras tentam fazer diferente, tá? Então vou mostrar aqui pra vocês, falando primeiro da arte, tá? Então a arte primorosa, como sempre, né, Pipoca e Nanquim escolhe a dedo, tá, essas obras que eles resolvem publicar no Brasil. Então assim, é um negócio brilhante, desculpa a gente bater o microfone, brilhante, maravilhoso, tá? Eu sei que a obra não pode ser reproduzida aí por fins lucrativos, isso aqui não é para fim lucrativo, muito pelo contrário. Inclusive sugiro para vocês que comprem esse material, é maravilhoso, apoiem a Pipoca e Nanquim, os caras têm feito muita coisa pelo universo iboriano, vale muito a pena isso aqui, gente, de verdade, uma qualidade brilhante, primorosa, tá? Dá aqui uma olhada nessa primeira capa. Então, toda essa obra é feita em preto, branco e vermelho, que faz muito sentido, né? Então você tem assim quadros maravilhosos, olha isso aqui, tá? Olha a riqueza de detalhes disso aqui, né? Então, nessa história, a gente tem aqui quase como se fosse uma história de origem, né, da Sonja. Uma coisa muito interessante é que eles disseram, essa é uma das muitas histórias que se contam sobre Sonja Vermelha, né? Então aí tem lá aquela história clássica, eu não vou dar muito spoiler, tá, gente, pra vocês entenderem, mas tem aqui basicamente a explicação de por que a Sonja, ela acaba recebendo a habilidade que ela recebe, segundo a visão, né, de quem conta a história, e por que ela usa esse biquíni aí de armadura. É uma explicação que me convenceu? Não me convenceu, continuo achando complicadíssimo, mas eu entendo que as pessoas curtiram essa versão e putz, isso explica, serve pra essa galera, ok. Qual que é a qualidade disso aqui? Independente de eu ter gostado ou não. A qualidade disso aqui é inquestionável, tá? É inquestionável. Roteiro, a obra, o desenho, tá? Tudo aqui é primoroso, é de uma qualidade assim muito acima do que a gente está acostumado a ver por aí. Só que eu sou uma pessoa muito chata com a Ereboriana. Me incomoda algumas coisas que eu considero descaracterizado da Ereboriana. Então não me convenceu, tá, essa explicação da armadura da Sonja, não me convenceu a questão dela ter essa habilidade. Acho que os caras empobrecem a personagem quando colocam que ela é uma arma mística de uma deusa, blá 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 blá, independente de qual seja o intuito da deusa, independente de qual seja o objetivo dela. No final das contas, eu acho que eles reduzem a personagem a um instrumento de uma força maior e isso me incomoda profundamente. No entanto, sugiro muito que vocês comprem isso aqui, que vocês consumam o que a Pipoca e Nanquim tem trazido, que consumam a Ereboriana, tá? Ano passado aí, Conan fez 90 anos de estreia no mundo, né? Então, aproveitem que vai sair bastante coisa interessante e consumam também os outros personagens da Ereboriana. Uma era muito rica, né? Muito interessante. E a Sonja, né? Ou Sonja, ou Red Sonja, precisa bastante ter aí, né, a sua valorização, porque, gente, é uma personagem muito bacana e apesar disso aqui não ter me convencido, ainda assim é uma personagem que merece toda a glória e toda a grandeza que a gente possa dar a ela. E aqui muito interessante é que tem uma homenagem a todas as encarnações de Sonja Vermelha, inclusive com a Brigitte Nielsen aqui em cima. Deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês, aqui ó, tá? A Brigitte Nielsen aparecendo aqui naquele filme tenebroso, o Guerreiros de Fogo, mas que de qualquer forma você tem aqui, né, uma homenagem aí às múltiplas encarnações de Sonja Vermelha. Então, além dessa história, a Balada da Deusa Ruiva, que é uma história original, né, e bem bacana, como eu falei pra vocês, também a gente tem aqui a versão literária, tá, da própria
história Sombra do Abutre. Então ela tá aqui, também não vou dar muito spoiler pra vocês, não vou falar essa história. Leiam essa história, porque é essa história que inspira a Sônia Vermelha da Ereboriana, que é a história da Sonja Vermelha de Regatino. Beleza? Espero que vocês tenham curtido aí, gente, esse review. Tinha muita gente já me cobrando, né? Belchior tava me cobrando aí faz tempo. Então, tomara que vocês curtam. E dúvidas, críticas, sugestões, enfim, por favor, comentem aí, coloquem aí pra gente poder conhecer a opinião de vocês e poder aí fazer um canal que seja bastante coletivo nesse sentido, né? Que possamos construir aí realmente reflexões que sejam significativas para os colecionadores, certo? Gente, se você curtiu o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, curta, divulgue, comente. Isso vale muito pra gente poder continuar com o trabalho aqui, porque qual que é o lucro do canal? É conhecer gente bacana e bater papo sobre assuntos que a gente gosta, tá? Então esse é o grande objetivo aí do canal, certo? Um abraço pra todos, leiam a Red Sonja, curtam bastante. Ereboriana é maravilhoso, enfim, nos vemos na próxima. Um abraço a todos e tome Deusa Vermelha.